Capítulo 438 Reforços. A mensagem que havia chegado deixou Dmitri congelado no lugar. Posso ajudar a matar o Lord Dobat, mas vou precisar da sua cooperação, general. A mensagem por si só já era absurda, mas ao ver o remetente, Tenente Fernando, o homem ficou ainda mais surpreso. Do que esse pivete está falando? Pensou, levemente irritado. Ele estava prestes a declarar uma luta até a morte, mas a mensagem fez sua mente vacilar e no fim, ele apenas ficou em silêncio, pensativo. Os dois majores apenas olharam para o general de forma confusa. Normalmente, palavras como essas ditas por um mero tenente, soariam como nada além de uma brincadeira de mau gosto, ou até mesmo uma afronta. Entretanto, depois do feito do jovem, em matar o Lord Xamã, bem como suas outras conquistas, Dmitri não se atrevia a subestimá-lo mais, ele era seu amuleto da sorte. Fale mais, você tem 15 segundos. Dmitri disse, na mensagem. Ele não poderia perder tempo, logo o Lorde atacaria de novo. Ao receber a próxima mensagem, a expressão do general ficou estranha, mas seus olhos, outrora desolados, pareciam mais cheios de vida. Vou precisar da ajuda de vocês. Dmitri declarou, em direção a Delmon e Oliver. No quartel, a expressão de Fernando era calma, enquanto conversava com o general. Mas logo seu rosto mudou, ao ouvir alguém chamando-o. Tenente Fernando, o que diabos você está pensando? Onde está ele? O que você fez com meu paciente? A pessoa que gritava não era outra senão um mago de cura, Sanjo Samal, que tinha uma expressão furiosa. Não pense que você pode fazer o que quiser apenas porque está no comando. Suas atitudes não serão toleradas. A voz alta e enfurecida do homem chamou rapidamente a atenção dos soldados, do pessoal de inteligência no quartel e mesmo daqueles que estavam em torno das balistas. Muitos olharam para essa cena em dúvidas perguntando-se o que estava acontecendo. Com um olhar calmo, o jovem tenente apenas olhou para o homem. Eu não faço ideia do que você está falando. Afastem esse homem, ele está me atrapalhando. Fernando ordenou. Ouvindo isso e vendo a atitude do rapaz, o homem careca ficou vermelho como uma beterraba. Só você estava lá, só pode ter sido você. Eu vou reportar isso ao general Wayne após a batalha. Isso não vai ficar barato. E pensar que confiei em alguém como você. O homem gritou, enquanto os soldados o afastaram. Apesar de ser um mago de cura, alguém não hábil em batalha, Samal ainda era um mago avançado, se ele quisesse, não seria difícil lidar com os vários soldados. Entretanto, isso causaria uma cena, o que o homem não queria. Vendo o sujeito sendo empurrado e levado de volta para as tendas médicas, Fernando suspirou internamente. Me desculpe por isso, Sr. Sanjo. O jovem tenente não queria tratar o homem assim, ainda mais depois dele o ter presenteado com as luvas e até mesmo dado-lhe algumas dicas. Mas sabia que essa era a única forma de lidar com isso. Ele não poderia dizer que havia raptado o major para ser tratado em seu anel de aprisionamento por um beholder. Os vários soldados, bem como os oficiais de inteligência ao redor, tinham um misto de expressões diferentes. Inicialmente eles não confiavam muito no jovem, ou mesmo o respeitavam. Mas depois do sucesso dele em melhorar as balistas, abater o xamã e até mesmo eliminar os ogros, nenhum deles ousava subestimá-lo. Com isso em mente, não puderam deixar de se perguntar sobre o que o mago de cura avançado estava falando, ou melhor, o que o rapaz havia feito para irritá-lo tanto. Preparem as balistas, 4 delas ao leste nos pontos demarcados, e reservem uma ao sul. Enquanto Fernando dava uma série de ordens no quartel, ao leste, tropas humanas avançaram em alta velocidade em direção ao oeste. Parando pouco após terem a retaguarda das tropas Dobats, que atacavam a 6ª e 7ª Brigadas, em sua visão, era a Brigada Salazar. Capitão, o inimigo está à vista, devemos iniciar o ataque? Um homem careca, com uma armadura pesada, perguntou. Não, ainda não. Um homem, com longos cabelos negros bagunçados e uma barba enorme, bem como 2 manoplas negras, disse. Era Alonso Allen, o mago Punhos de Ferro, capitão da brigada nomeada Salazar. Enquanto olhava para os milhares de orcs, que enxameavam em direção ao oeste, com poeira e gritos de guerra ao longe, o sujeito parecia pensativo. Mesmo sem ter noção do número exato de inimigos, ele sabia que ainda eram muitos. Se ele não fosse cuidadoso e atacasse de forma leviana, até mesmo sua brigada Salazar, cheia de elites, poderia ser engolida por essa horda. Vamos verificar como andam as coisas primeiro.
Seria um desperdício de tropas atacar apenas para eles caírem logo em seguida. Se a situação não estiver boa, vamos apenas sair. Ouvindo isso, o homem assentiu. Então pegou seu cubo comunicador, entrando em contato com o quartel da 5ª Divisão. Flutuando a cerca de 2 metros acima do solo, Alonso Allen estava com os braços cruzados, de forma imponente. O sujeito olhava com alguma curiosidade em direção à localização das tropas aliadas, que estavam do outro lado do inimigo. Antes de sair do Exército Central, ele havia recebido um resumo sobre o que estava acontecendo na 5ª Divisão por parte de alguns conhecidos no setor de inteligência do QG. Tenente Fernando, hein? O homem pensou, lembrando-se vagamente do jovem atrevido que viu antes da batalha. Interessante. Senhor, estamos prontos, podemos disparar a qualquer momento. O assistente declarou, após posicionar 4 das balistas em direção às coordenadas passadas. Ouvindo isso, Fernando assentiu e estava prestes a dar o comando, quando seus pensamentos foram interrompidos por um novo relatório. Os reforços do QG chegaram. É a Brigada Salazar. Quando o homem disse isso, todos no local congelaram, num misto de alegria e felicidade. Até mesmo Fernando, que estava impaciente e levemente preocupado, sentiu algum alívio. Boa parte do sucesso de seu plano dependia desses reforços, se eles demorassem mais ou não viessem, logo estariam numa enrascada. Não só isso, mas ele esperava apenas uma brigada comum, mas Wayne havia enviado até mesmo uma brigada nomeada. Porém, o rosto do oficial de inteligência ficou pálido logo após continuar lendo o comunicado. Senhor, na mensagem que a Brigada Salazar enviou, eles dizem que o cenário atual não é adequado para lançarem um ataque na retaguarda do inimigo. Eles disseram que só irão atacar se conseguirmos criar um momento ideal para eles. Quando essas palavras foram ditas, toda a alegria e ânimo de todos caiu do céu ao abismo. Atualmente todas as tropas que eles tinham no quartel já haviam sido enviadas. Além disso, eles mal estavam conseguindo manter posição. Como eles iriam criar um ambiente favorável para a Brigada Salazar, que estava no lado oposto da horda de Dobats? Simplesmente havia um mar de orcs entre ambos. Até mesmo a expressão de Fernando escureceu. Mesmo sendo um novato em questões de comandos, ele entendeu o significado por trás dessas palavras. Em suma, o que a Brigada Salazar estava dizendo era, se quiserem nossa ajuda, provem que são capazes. Ou seja, se a 5ª Divisão não mostrasse que ainda era capaz de resistir, eles simplesmente iriam partir. Rangendo os dentes, Fernando apertou os punhos com força. Reajustem as coordenadas de 3 balistas, mantenham essa, gritou ordens, apontando para o mapa na mesa. Inicialmente o jovem tenente pretendia usar as armas de guerra para ajudar a 6ª e 7ª Brigadas a manterem sua linha de frente, mas a situação havia mudado, mesmo odiando ser chantageado dessa forma, ele simplesmente não poderia se dar ao luxo de perder essas tropas de reforço. Posicionado. Todos os operadores disseram em simultâneo. Envie essa mensagem à Brigada Salazar, a oportunidade que vocês querem, chegou. Fernando disse, com uma voz fria. Fogo. Bum. 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 4 das 5 balistas dispararam ao mesmo tempo, 3 dos pilares de chamas acenderam em direção ao alto, passando acima do exército Dobar, atingindo o lado do extremo leste. Ao mesmo tempo, um dos disparos caiu na região próxima à 6ª Brigada. No leste, as tropas da Brigada Salazar estavam paradas, distantes o suficiente para que os orcs não as percebessem. Quanto tempo será que eles vão? Bum! Quando o capitão subordinado, Anthony, estava prestes a reclamar, 3 enormes explosões atingiram o exército Dobar à frente deles. Um mar de fogo logo levantou-se, mesmo que estivessem relativamente distantes, era possível ouvir os gritos de terror dos orcs atingidos. Capitão, o quartel da 5ª Divisão enviou uma mensagem. Um leve sorriso surgiu no rosto do capitão Alonso, enquanto seu rosto era iluminado pelas chamas, que queimavam intensamente, assim como ouvia a mensagem recebida. Ha 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 ha. Muito bom. Eles conseguiram, me convenceram. Preparem as tropas, vamos entrar nessa festa. O mago Punhos de Ferro ordenou, com uma expressão de diversão no rosto. Somente quando Fernando ouviu que a Brigada Salazar havia iniciado a movimentação de suas tropas é que Fernando finalmente se tranquilizou. Se eles ainda recuassem depois disso, ele simplesmente estaria de mãos atadas. Com isso a verdadeira batalha finalmente estava prestes a começar.
Desta forma eles teriam a 6ª e 7ª Brigadas, assim como o Batalhão Zero e Bemir de um lado, enquanto havia a Brigada Salazar pressionando do outro. Mesmo que seus números ainda fossem muito menores, eles finalmente estariam em posição de levantar alguma oposição à enorme horda. Assim que Fernando estava prestes a tomar o próximo passo de seu plano, uma figura surgiu nos céus acima. Alguém está vindo! Um dos soldados gritou, ao ver um ponto surgir no céu, vindo do sul. Um dos capitães no espaço aéreo também enviou um informe ao mesmo tempo. Agora que havia apenas 2 capitães combatentes no espaço aéreo, na região das brigadas, e devido ao ataque do Uruk anteriormente, todos estavam extremamente cautelosos com a possibilidade de qualquer ameaça aérea. No entanto, quando a figura estava relativamente próxima, um dos soldados, usando uma ferramenta de visão, tranquilizou a todos. É um humano. É o Major Jack. Quando isso foi dito, todos ficaram surpresos. O Major não estava enfrentando Lord Dobad junto ao general e aos demais? O que ele estava fazendo ali? Assim como essas dúvidas pairavam na mente de todos, o sujeito finalmente chegou. Bam! Pousando pesadamente no chão, Jack ergueu-se. Nesse momento todos olharam em direção a ele. Sua roupa estava rasgada em alguns pontos, seu cabelo completamente bagunçado, e havia vários ferimentos em seu corpo. Isso era o quão brutal havia sido as lutas pelas quais o homem passou. Apesar das dúvidas de muitos, ninguém se atreveu a dizer qualquer coisa, e o próprio homem também não disse nada. Ele apenas caminhou em direção ao quartel em silêncio, com os vários soldados rapidamente abrindo caminho para sua passagem, parando somente quando finalmente avistou Fernando. Chega de bancar o comandante, eu estou assumindo.